Filme Linha Mortal e o processo de reencarnação e o nosso plano intermediário entre essa vida e as vidas futuras. Por que vidas futuras? Porque eu aponto sempre que quando você partir, ao final de uma jornada de desapego, onde muitas coisas vão morrendo, nós vamos nos dividir em várias energias. Então, uma parte minha pode se tornar um rio, uma outra pode se tornar uma outra galáxia, uma outra um outro planeta, uma outra um gato que já já vai estar aqui para me visitar. Isso chama Bardo Todol, que é um processo muito estudado no Tibete, ok? No Tibete. E é um processo muito complexo. Muitas vezes eu recebo críticas de sabichões que entendem tudo de Bardo Todol e gostariam que eu ensinasse como os tibetanos. Mas a minha visão é um pouco diferente e o estudo do Bardo Todol não é algo que se faça sem a presença de um mestre. Inclusive no budismo, quando a pessoa morre, olha só, é ali que o monge ou que o lama vai conduzir a pessoa para o lado de lá. No cristianismo, o padre faz a extrema-unção normalmente antes da pessoa morrer. Conversa com a pessoa antes dela partir. No budismo, após a partida é que entra ali o sacerdote para conduzir a pessoa para esses outros mundos onde tudo vai desaparecendo. E aí tem esse filme Linha Mortal, maravilhoso, que é com o Kevin Bacon, com a Julia Roberts. Tem dois desse filme, desse filme, e um deles, que é o antigo, é maravilhoso. O que acontece nesse filme? É um grupo de médicos jovens, estão numa faculdade de medicina, e eles vão administrar algumas substâncias para que eles, médicos mesmo, eles escolhem um outro médico, possam ir para o lado de lá. Eles induzem a uma morte corporal para que aquele corpo, o corpo morreu, aí o corpo astral vai para o lado de lá. E esse corpo fica lá um tempo do lado de lá, depois eles dão uma injeção, acho que de adrenalina, e a pessoa, entre aspas, ressuscita, volta para o corpo, ok? E vai acontecer um monte de coisas lá. Então, essa ida para o lado de lá, nós temos que ter muita atenção nela. Por exemplo, quem é corpo fechado, quem é muito guardado energeticamente, quem não tem muita mediunidade, nem visões, nem clarividência, clareaudiência, eu chamo de corpo fechado. Metade do planeta Terra é assim. E outra metade é o corpo aberto, que é meu público, muito intuitivo, médio, vê coisas. Mas o corpo fechado, que não vê nada, que não tem contato com esse astral, como que ele entraria no astral sem precisar passar pelo que acontece nesse filme, que os médicos acabam entrando em contato com coisas terríveis quando vão para lá. Então, uma possibilidade de você ir para esse mundo é, por exemplo, a ayahuasca. A ayahuasca, a jurema, o peyote, o rapé creio que não. É muito difícil, mas o ayahuasca que é mais conhecido, o daime, você nunca viu nada, não tem contato com nenhuma entidade, você usa a ayahuasca, você já vai para o plano astral. Então é muito importante que alguém saiba te conduzir lá, saiba te levar lá. Não porque se não souber vai acontecer alguma coisa ruim, mas pode. Mas simplesmente não vai acontecer nada. Então, por exemplo, sempre alguém fala da ayahuasca, do daime, tem o Léo Artese, meu irmão, maravilhoso Léo Artese, que conduz essas cerimônias com uma responsabilidade ímpar, incrível, para você usar essas ervas de poder e ir para esse plano astral. Léo Artese, do Xamanismo Universal. Começar a fazer projeções astrais. Você pode visitar esse lado de lá, ok? Só que nesse filme, Linha Mortal, cada personagem, quando chega lá, vai se defrontar com coisas terríveis, com questões muito sombrias. E elas voltam com isso.
Eu percebo que algumas pessoas incríveis, veja bem, não estou criticando nada, é legal você fazer com pessoas que sabem fazer. Mas muita gente que faz viagens para esses outros planos astrais fala o tempo inteiro de encostos. Tem um outro nome, não é só encosto. Eu chamo de kama-rupa. Kama é corpo e rupa é uma coisa que gruda em você. Obsessores, cascões, miasmas, shedins, dibuques, incubos, sucubos. Quem vai muito para lá fala disso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Outro dia vai ter uma pessoa falando assim: você tem um filho que vai numa balada, aí um monte de obsessor gruda nele, a pessoa chega em casa e, e aqueles obsessores vão para a família. Para quem tem corpo fechado, não. Não faz diferença nenhuma. E outra coisa, todo jovem vai para balada. Todo jovem adora dançar. Eu que não sou jovem, adoro dançar. E eu vou sozinho em São Paulo. Talvez amanhã eu vou lá numa discoteca chamada Lamy Light e danço sozinho. Fecho os olhos e fico dançando a discoteca nos 90 e saio super bem de lá. Mas se você começa a visitar muito esse plano intermediário, você vai ficar o tempo inteiro falando de obsessores, de miasmas, de entidade. Acho que falam muito isso, de entidades obsessivas, obsessoras. Porque essa é a tua realidade. Você vai estar o tempo inteiro mexendo com energias. Tá? É por isso que você que me conhece sabe que eu sou o cara. Faz a tua meditação, mas vai surfar também. Faz a tua meditação, mas sai para dançar. Faz a tua oração, mas faz trilhas na natureza. Faz a tua viagem para outros planos, mas também namora bastante. Porque algumas escolas de mistérios proíbem as pessoas de irem para esse plano intermediário. Eu creio que não, tem pessoas que servem muito lá, que ajudam muito lá. Mas você tem que fazer isso muito bem feito, senão você só vai falar de obsessor. E só vai falar do plano intermediário, você não tem mais ligação com esse plano. Tudo é o lado de lá, o lado de lá, o lado de lá. Então nesse filme, por exemplo, tem um moço, Linha Mortal, que ele lembra quando ele sai em astral, ele vai ver umas meninas que ele filmava fazendo sexo com essas meninas, filmava escondido as meninas, filmava escondido. E aí, quando ele vai para astral, acho que uma menina já morreu e ela está esperando ele lá. Então ele foi não porque morreu, ele foi porque ele tomou uma injeção, alguma coisa, e foi para lá, ele forçou. E quando ele chega lá, ele vê essa realidade terrível que ele causou numa pessoa. Tem um outro que vai para lá, que é um personagem que acho que fez 24 horas, que é um filme policial, assim. Quando eu era mais jovem, eu era maluco por esse 24 horas. Teve acho que 30 temporadas, eu vi a primeira, a segunda, depois é tudo igual. E era esse, não lembro o nome do ator. E ele vai para lá, e quando ele era criança, ele e mais dois coleguinhas jogaram pedras assim numa outra criança. Essa criança caiu da árvore e faleceu. Então, quando ele chega do lado de lá, ele forçou isso. Uau, aquilo volta com ele. E vem uma culpa terrível. Vem uma energia que acaba com ele. Ou seja, todo mundo que vai para o lado de lá se dá muito mal. Porque você forçou a barra. Uma coisa é quando nós partimos, quando nós fisicamente morremos, nós vamos para o lado de lá. Pode ter os obreiros, as pessoas que vêm nos ajudar, formas de pensamento que nos ajudam a lidar com isso, principalmente se a gente estiver bem desapegado. E uma coisa que na Wicca, você sabe, o que mexe muito com o desapego é estarmos perto da natureza, em contato com a natureza. Então, o que acontece? Ele vai para o lado de lá, vê um crime que ele cometeu quando era criança. O outro vê que ele fez muitas coisas erradas com algumas moças. E ele volta com aquilo imediatamente. É um filme muito tenso, Linha Mortal, e combina com o Ghost, do outro lado da vida.
porque ambos, Linha Mortal e o Ghost, eles estão nesse chamado plano intermediário. Plano intermediário. No Ghost, ele realmente, fisicamente partiu, então ele sabe lidar melhor com aquilo. É lógico que ele não aceita a partida, ele tem entidades que vão atormentá-lo, outras que vão ajudá-lo, ele busca uma médium para ter uma percepção de novo de corpo e poder comunicar algo, e no Linha Mortal isso é forçado. Então você imagina alguém que usa a ayahuasca, maravilhosa, mas fica forçando isso, ou fazendo com pessoas que não são legais. Você vai entrar em contato com coisas terríveis que estão do lado de lá. E às vezes isso volta. Por isso que, por exemplo, o Léo Artesi ou a Jaque, lá do Espaço Nefertiti, em Florianópolis, que foi minha última experiência lá com a ayahuasca, ter orações o tempo inteiro, orações o tempo todo, para você lidar melhor com isso. Eu adoro a forma como Ney Matogrosso usa a ayahuasca. Eu li a biografia dele, ele tem um pouco, isso é para poucos, né? Porque você precisa saber usar. E ele vai no meio da natureza, porque o Otávio Leal é o cara da natureza. Você sabe que eu aponto para isso. Você quer desapegar, ser uma pessoa melhor, ser mais simples, vai para a natureza. Então, o Ney Matogrosso, com aquele corpo, aquela saúde, aquela vitalidade, ele tem um lado muito espiritual. E quando ele vai para a natureza, ele usa sozinho a ayahuasca, é uma experiência dele, eu sou assim também. Eu tenho uma postura que eu adoro, as minhas práticas espirituais sempre são sozinhas. Às vezes eu levo o grupo para algumas vivências, enfim, Visconde de Mauá, todo final de ano eu levo, mas essas experiências mais longas eu gosto de fazer sozinho. E então, voltando, nesse filme Linha Mortal, chega uma hora que eles também não conseguem trazer mais a pessoa de volta. Ah, mas tem o cordão, tem o cordão que protege. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a pessoa se sente tão mal pelo que fez, porque ali é o corpo astral, a gente sente mais. Volto a repetir, aqui se eu sou alcoólatra, chega uma hora que eu tenho uma coma alcoólatra e desmaio. Do lado de lá, não, você fica repetindo aquilo o tempo todo, porque não tem um corpo para você desabar, para você desmaiar, para você ter um troço e cair no chão, tá bom? Então, o Ghost é o filme mais leve, mais gostoso, que mostra esse lado de lá, ok? É claro que é um filme triste, mas ele consegue intervir para que a companheira dele fique bem, a Debbie Moore. E no filme Linha Mortal, um filme bem tenso mesmo, bem tenso. E aí lá você percebe porque várias escolas, por exemplo, o Newton Schultz, que é um grande ocultista, faz parte da eubiose. Eu me lembro que nos anos 80 essa escola eubiose, a teosofia, ela é inspirada na teosofia de Blavatsky, ou é a própria teosofia, proíbe-se contato com o lado de lá. Proíbe você sair do corpo físico. A tradição wicana, ou várias magias naturais, também falam, não, o negócio é aqui. O negócio é aqui, é no mato, é na floresta, tomar um banho de cachoeira, é tomar um banho de mar, é você ter contato com toda essa natureza incrível, que é o que eu ensino para você. Mas na minha visão existem pessoas que realmente vão muito para o lado de lá. E é importante só fazer isso com responsabilidade, fazer isso de forma bem feita, porque senão você vai perceber que quem não faz isso legal só fala nisso o tempo todo. Só fala nisso o tempo todo. Porque alguma coisa está linkada lá. E isso vai mostrar nesse filme Linha Mortal. Ok? Tudo, né? Tem um lado luz e o lado sombra. E agora, em seguida, eu vou falar do melhor filme de todos, que é Amor Além da Vida. Maravilhoso esse filme, que fala tanto dos aspectos sombris quanto dos aspectos de luz. Amor Além da Vida em seguida, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho d'água e vamos falar desse filme maravilhoso.